Olá, olá, olá! Está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast de terror Eu Ouço Gente Morta. Eu sou o Maxon Lima, estou aqui com meu camarada Rômulo Matei. E não é que tá começando mesmo? Depois de uma semana, hein? Olha, tamo bem, hein? Segunda semana. E a gente quer continuar, vamos tentar manter mais algumas semanas aí na continuidade das sextas-feiras. Lembrando que lá no começo, anos atrás, a gente era semanal, né, Rômulo? A gente conseguia manter semanal bonitinho nas sextas. Sim. Mas assunto tem, né, Maxon? Assunto tem pra caramba. Aí a gente tá num florescer do terror aí, meu. Maravilhoso. Se você tá vendo aí na capa aí, você já sabe que a gente vai falar de La Sobra de los Hermanitos de Argentina. E é isso, cara. É muito filme de terror bom saindo da Argentina nos últimos anos, e a gente fez um compilado aqui de coisas muito recentes, e aí deu um tema muito bom. Então, por que não? E aí, intercalando esses filmes, essas produções argentinas, eu tenho uns jogos pra comentar também, porque como eu falei no programa passado, a coisa vai acumulando. A gente fica uma semana sem programa, a coisa acumula, a gente acaba se esforçando pra compensar de alguma forma, e a nossa maneira agora é justamente de manter, por um tempo, semanal. Vai que rola de ficar mais, eu não sei, não sabemos. Vai que. Uma coisa é certeza, nós nunca vamos te abandonar. Nosso ouvinte amigo querido aí. Exatamente. Eu queria começar, Rômulo, com um jogo que saiu no PC faz um tempinho, chamado Canine. Não é aquele filme clássico lá do... não é, mas, sabe, não tem como não pensar naquele do Jim Belushi, lembra? Ah, é o policial bom pra cachorro. Bom pra cachorro, que ele tinha um cachorro polícia lá, era um pastor alemão, né? Não tem como não pensar. Meu primeiro cachorro foi um pastor, foi uma pastora capa preta, a Sammy. Eu era criancinha, ganhei de presente da minha mãe, uma cachorra maravilhosa. Bom, de qualquer forma, esse jogo Canine, a gente joga com um jovem que sai de casa atrás de seu cachorro desaparecido. E ele conversa muito com aquela estética retrô de jogo de terror dos anos 1990. O diferencial é que ele é em primeira pessoa. Naquela época não tinha tanto jogo. Jogo de terror em primeira pessoa era super raro. Normalmente era a terceira pessoa. Nesse caso aqui é a primeira. Então ele sai com a bolinha, escrito o nome dele, Tommy. Antes disso tem inclusive uma foto do Tommy. Só pra dar aquele nó na garganta, sabe? Do tipo, pô, o nosso protagonista sai pelas ruas e pelos becos atrás do seu cachorro. Causar um gancho emocional, né, Max? Vamos dizer assim, né? E é uma experiência breve, é uma experiência de gato e rato, apesar de ser um jogo de cachorro. E quando eu digo isso é porque, basicamente, a gente se mete em uma clínica veterinária e aí existe uma criatura ali que passa a nos perseguir. Então é esse tipo de jogo. Você pode usar, inclusive, essa bolinha do Tommy para desviar a atenção dessa monstruosidade. É um cachorro antropomórfico, bípede, bizarro. E aí você, conforme vai andando pelas ruas e conversando com algumas poucas pessoas, você descobre que coisas estranhas acontecem nessa clínica. Inclusive, antes de você entrar, tem ali uma caçamba com restos de animais. Se você investiga aquilo, já é um pouco suspeito. Bem ali ao lado da entrada ter essa caçamba cheia de vísceras de bichos. Caraca, meu. Eu não conhecia esse estúdio, eu imagino que seja o primeiro jogo do Puco Studio, Puco Games. 2 amigos fazendo jogos, inclusive um jogo da Argentina. É um estúdio argentino. Sabe por que eu perguntei? Que eu tô vendo as fotos e tem um cuidado com el perro. Ah, sim. Tem inclusive lá no laboratório, numa das mesas, tem um bonequinho de um futebolista que eu imagino que seja o Maradona. Não dá pra identificar muito bem, mas eu imagino que seja. Com certeza Os caras amam Maradona. Tem até a igreja do Maradona lá. Os caras tem, mano. É de verdade. Então eu imagino que seja. Então, esse jogo ele saiu pra PC em 2023. Lá no PC custa um precinho bem camarada, R$16, 49 centavos. E agora chegou a todas as outras plataformas, inclusive com texto português brasileiro. Eu achei a temática muito boa, eu achei o cenário muito interessante, bem diferente do que a gente costuma ter em jogo de terror, né? Não é todo dia que se joga um jogo de terror que se passa numa clínica veterinária. Por mais que a coisa vai ficando dentro dos formatos de laboratório secreto da Umbrella, mas ainda assim é uma temática muito própria. Esses cachorros lembram muito os cachorros ali do Resident 1, né, meu? É Doberman, né? Você tá atrás de um pastor. E não é só o Tommy que você encontra. Mas assim, é uma experiência breve, eu achei bem intensa, o final é muito difícil de não dar um nó na sua garganta, até porque tem 2 desfechos, dependendo das suas tomadas de decisão aqui e ali enquanto você joga.
tem um desafio lá pra você não ser pego pelo monstro nenhuma vez. Eu não consegui. Caraca. E eu não sei o que acontece se chega até o final do jogo sem ser pego. Mas eu consegui umas estrelas de classificação, então deve ter alguma coisa associada a isso. Eu não sei se tem mais modos de jogo e tal, mas eu achei bem bom. E também conversa com essa temática de produções de terror argentinas. Então a gente começa com um jogo totalmente indie, totalmente dentro do formato terror retrô dos anos 1990, e vai ter filme, vai ter série. E eu sei que o Rômulo continua muito empolgado com aquela maravilha daquele filme recente argentino, um dos grandes filmes de terror dos últimos anos, que é O Mal que Nos Habita, né? Nossa, cara, assim, Inclusive virou meme aqui, né? Virou meme aqui entre os nossos ouvintes aí. Virou, né? O Mal que Nos Habita. Quando aceite a la maldade. Quando aceite a la maldade. Sim, os caras começaram a me chamar de bilíngue, trilingue, sei o quê. O troglodita. Eu falar as coisas em espanhol, pô, maneiro. Isso aí porque você no começo sempre mandava várias línguas aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia em russo, privyet. Tá de dia aí em russo, mandei um pra você agora, hein? De graça. Sensacional. Então é o seguinte, ô Maxon, esse Quando Aceite a la Maldade, pra mim, foi um dos filmes mais viscerais que eu assisti e que saiu no cinema, que é um filme que tá aí no mainstream. Saiu no cinema, surreal. A gente fica, pô, como é que esse negócio saiu no cinema, né, velho? A gente, tudo bem, a gente tem uns negócios que a gente sabe que... Não, foi tipo quando saiu o Terrifier 2 no cinema. Ah, sim. Surreal aqui. Foi mesmo nível. Que tem uns filmes que são muito mais viscerais e até gore, assim, mas não é um filme que sai no cinema, né? Qual que é aquele filme lá japonês, ô Maxon? O cara tá num chiqueiro lá, mano. Não, esse é sul-coreano, é o Butcher. Você é doido. Esse é um dos mais realistas, mais brutais, esse é. Mas aí você vê um filme que já passou. A gente já pode falar sobre o filme, que não é mais spoiler. Quando Aceite a la Maldade. O nego comendo outra pessoa ali na tela, velho. Aí eu particularmente gosto muito desse diretor. Desde tempos do Aterrorizados, de 2017. Que saiu, acho que na Netflix. E tem uma das cenas mais assustadoras do cinema argentino. Naquela cozinha. Aquela criança. Ah, cara, eu ainda acho o início do filme muito impactante. Eu gosto muito. O Mal que Nos Habita elevou a coisa toda. E esse cineasta aqui, o Demian Rugna, que diabos ele vai fazer agora? Só sei que com certeza falaremos, com certeza acompanharemos, temos acompanhado, né? O Mal que Nos Habita já tem uns bons anos aí. A expectativa tá lá em cima, a barra tá lá em cima. Agora, queridão, agora se vira aí. Eu não sei se vai ter um 2, imagine um Mal que Nos Habita 2, porque deixa aberto, aquele final é muito aberto. Eu com certeza absoluta me empolgaria muito com o 2. Já foi dito, eu já vi entrevista dele falando que gostaria de fazer, mas nada foi anunciado. A coisa tá simplesmente em aberto. Mas a gente tem um filme agora, né, Romulo? Quer puxar aí o nosso primeiro filme argentino da noite. Mas com toda certeza, né? Então a gente combinou que a gente ia fazer essa experiência hermânica aqui com os irmãos argentinos e especialmente saiu, faz pouco tempo agora, o filme 1978. Foi na Max que saiu? Os dois filmes que a gente vai comentar aqui são da HBO Max. E esse 1978, ele é um filme que se passa ali, a ambientação, ou no auge da ditadura antiperonista argentina ali em 78, se passa na cidade de Buenos Aires, lá perto da Praça de Maio, nos porões da ditadura. E aquela galera lá, o pessoal, como se fosse o DOPS nosso aqui, só que de lá, indo atrás dos dissidentes, né? E acontece que esse filme, ele tem uma sincronicidade ali com o dia que é a final da Copa do Mundo de 78, que é a Argentina contra a Holanda. Aquele jogo, pra quem gosta de futebol aí, é um jogo emocionante, né? Porque a Argentina nunca tinha sido campeã mundial. A Argentina tava completamente parada e acontecendo esse espetáculo aí do futebol em contraste com os terrores que aconteciam nos porões da ditadura militar argentina ali. Antes de você se adentrar mais no filme, que eu acho que você já deu um belo panorama histórico, e eu queria perguntar se você conhece os irmãos Onetti, que dirigiram e escreveram esse filme. Você nunca assistiu um filme chamado Los Olvidados? Os Esquecidos? Sim. Não conhecia, não liguei o nome à pessoa. Que é tipo um massacre da Serra Elétrica argentino, assim. O nome em inglês é While the Waters Left Behind. Inclusive tem uma continuação, que eu não assisti. Eu gosto desse filme, inclusive gostei muito mais do que esse 1978, porque começou extremamente promissor, e eu particularmente, lá pros finalmente, quando o terror vem à tona, a coisa me perdeu e levou pra um desfecho que eu falei, não é possível. Fiquei chateado com esse filme no final das contas, Romulo, admito. Fiquei, cara. Aquele final lá e a mensagem que o filme passa, por ser um filme de terror extremamente politizado, me deixou chateado com o filme, com esses diretores aí. Não curti. Foi vendido errado pra você isso aí, então. Não foi vendido nada. Eu simplesmente vi um filme de terror argentino e fui assistir. É isso. Entendi. Vi que eram diretores que eu conhecia. Inclusive, o Los Olvidados é extremamente gore, assim, a carnificina acentuada.
Esse aqui perde bastante nesse aspecto. E olha que tem bastante. Tem. Porque assim, aí tem esse lance da tortura, que é pesado no começo do filme. Existe a busca por pessoas, existe esse sequestro de pessoas, e depois de um determinado ponto do filme, essas pessoas sequestradas, elas invocam entidades. Então é um filme que parte pro caminho do sobrenatural. Eu acho importante dizer isso, porque isso pode quebrar o filme por completo, assim, sabe? Depois do ponto de vista, Max, eu gostei. Cara, aquele final eu achei muito terrível. Passou uma mensagem péssima. Nossa. Legal pra mim foi o seguinte, o maluco lá torturavam pra descobrir onde tinha mais dissidentes, né? Só que aí eles chegam no lugar e pegam a galera errada. E aí que o filme começa pra mim, entendeu? Ele é bem dividido. O primeiro ato, digamos, eu achei muito interessante, muito enervante, muito tenso, muito gráfico, pesado de fato. E aí depois me perdeu. Eu segui por conta dos efeitos práticos que realmente entrega. O primeiro ato, Maxon, ele pega muito a gente aqui do Brasil, porque a gente, né, conversa demais. Passou por uma situação parecida até 1985, ali no final da ditadura militar. Tem gente que não acredita que houve ditadura militar, mas também tem gente que come cocô. Então, cada um faz o que quer da vida, entendeu? Eu não tenho nada com isso. Mas até 1985 nós vivemos aqui no Brasil uma ditadura onde as pessoas eram cerceadas do seu direito de ir e vir, de falar o que queria, enfim. E aí, a gente ainda tá muito fresco na memória com Ainda Estou Aqui. Com certeza. Que ganhou aí o Oscar de melhor filme estrangeiro, que foi melhor atriz no Globo de Ouro pra Fernanda Torres, né? Então, cara, tá muito fresco na nossa memória isso aí. Realmente, como você falou, parece que são dois filmes. No começo, você Eu não vejo isso um problema. Eu acho que o filme, ele passa uma mensagem que pra mim, assim, não funcionou. É nesse aspecto que eu digo. O elemento sobrenatural e como ele vem à tona no filme é extremamente ineficaz, dado o que estava vindo antes. Eu acho que o filme, ele não é uma crescente. Em determinado ponto ele começa a decair e leva para um desfecho assim péssimo. Então é nesse aspecto que eu digo. Eu não tô nem comparando com outro filme desses caras, que ele é muito mais batido com relação ao slasher. A molecada vai fazer um documentário numa cidade abandonada e tem um monte de gente lá que começa a carnificina. É super padrão, não tem nada de demais, mas ainda assim me pegou mais do que esse, que acabou sendo bastante decepcionante justamente por causa disso. Tem um cara nesse filme que ele faz o Carrancho, que é o Carlos Portalupi, que é um cara grande, barbudo, ele meio... você fica meio com asco dele, né? E ele fez, cara, também um papel numa série que eu amo. Amo. Que não é uma série de terror, mas é uma série de cadeia. Presídio mesmo. Que é El Marginal, O Marginal. Também é uma série que tá na Netflix. Quem gosta dessa temática de prisão, né? Vai na fé, cara. É bom. Porque é muito parecido o sistema prisional dos caras com o nosso. Então, assim, se você assistiu Carandiru, se você assistiu esses filmes aí de prisão e você curte, assista O Marginal. E ele faz um personagem lá, ele é tipo Grima, ou Língua de Cobra, sabe? Sei, interessante. Fica ali no canto, só bajulando. Só comendo a mente. É o Morcilha, ele faz o Morcilha no Marginal, o Carlos Portalupi. É o vampiro de alma, muito interessante. Eles ficam sugando ali, né? Outra dica aí, também Argentina, né? Podia ter feito um programa comendo um alfajor, né, meu? Tomando um té, delícia. Um chá, né? Que eles tomam lá. Eu já comi bastante alfajor argentino, inclusive eu trabalhei uma época na USP, o meu chefe lá, ele era argentino, então quando ele viajava pra lá, ele trazia aí, rapaz do céu, era uma maravilha. Ó, tem uns outros jogos aqui que eu preciso comentar que não são necessariamente da Argentina. Esse aqui então que eu vou falar agora... Não vamos falar não. Tô brincando. Ah, eu preciso, cara. É o Dollhouse Behind the Broken Mirror. É a continuação por ser um Dollhouse, mas ele fragmenta bastante. O Dollhouse que saiu faz um tempinho, de 2019. Esse novo é recente, saiu uns meses. Ele é mais convencional com relação a esse jogo de terror de sobrevivência, horror de sobrevivência, né? Porque você tem um inventário limitado, você tem combate contra adversidades, a personagem ela é bastante frágil, as monstruosidades estão sempre em maior número, etc. Então ele tem alguns elementos muito básicos do horror de sobrevivência desde os primórdios, enquanto que o Dollhouse original ele era um jogo mais investigativo, com muitos elementos noir, não era tanto assim um jogo de terror quanto é esse novo. Acontece que esse novo ele é um jogo assim que é muito decepcionante. Não só pelos aspectos técnicos, por não chamar muita atenção visualmente falando, na sua trilha sonora e tal, é porque jogar o jogo é extremamente desagradável, assim, em termos de ritmo, a velocidade da personagem, o quanto ele te dá muito combate contra muitos inimigos, e ele é super básico nesse combate, então muitas vezes você se vê sobrepujado justamente por não conseguir ter meios ali para lidar com uma situação
100% em cima do controle. Eu fiquei muito frustrado nesse sentido com esse jogo. É horrível quando você precisa de uma resposta X do controle, ele não te entrega nem X, nem Y, nem nada. Você fica meio preso naquilo, né? Pra mim isso é um erro de game design, talvez, né? Vou te falar, cara, porque jogar isso aqui é um suplício, assim. Chegar até o final não foi fácil, ele tem uns quebra-cabeças desafiadores. Ele conta a história de uma cantora chamada Elisa Demore, que ela começa acordando de um coma. Na real, assim, a introdução do jogo, antes de fato de você dar press start e tal, é ela cantando e aí tendo um problema de saúde, ela desmaia enquanto canta. E aí depois você já acorda em uma clínica, em um hospital. Esse médico que cuida dela, assim que ela acorda, ele já tem basicamente tudo planejado. Um plano ali que ele bolou por quanto, sabe-se lá, tempo ela ficou em coma, que é basicamente ela revisitar o lugar que ela cresceu para ela ir recuperando fragmentos da sua memória. Sabe-se lá por que esse médico tem essa intenção, mas o jogo gira em torno disso, e de fato, quando a gente chega lá, vai explorando o cenário e tem momentos de flashbacks do passado. A gente joga em uma realidade visivelmente antiga, inclusive por conta da paleta de cores, etc e tal. A perspectiva de câmera muda. Mas assim, pra mim, uma das piores sensações se jogar um jogo é você preferir que aquilo fosse, por exemplo, um filme. Tipo, eu preferiria muito mais ter assistido Dollhouse Behind the Broken Mirror do que ter jogado, porque jogar isso aqui não foi uma experiência de terror, assim, que conversou comigo. Porém, a história, ela me manteve ali. A personagem, o desfecho é completamente... Não é o grande lance, evidentemente, mas os cenários que o jogo propõe, a vila, tem toda essa história de que nessa vila existia um casal que confeccionaram bonecas, e essas bonecas, como autômatos, ajudaram a prosperar essa vila em vários afazeres. Só que a mãe da nossa protagonista, que é de fato quem tinha essa fórmula mágica para criar essas bonecas, ela tinha outras intenções. Então a coisa vai indo mais para um lado sobrenatural de fato, ainda mais quando esse casal começa a ter filhos, eles têm 2 filhas, né? E aí uma tragédia atinge essa família num esquema bastante monstro de Frankenstein, assim. Então ele pega muitos elementos do gótico, terror renascentista, de terror vitoriano, e vai enxotando dentro dessa história. Eu acho que é um estúdio do Canadá, por mais que seja a Soedesco que assine. A Soedesco eu pensei que fosse distribuidora, mas nesse caso aqui eles assinam também a produção do jogo. É uma publicadora holandesa. E o primeiro jogo, quem assinava era um estúdio chamado Creasne Studio, que esse sim eu sei que é do Canadá. Já esse novo é a Soedesco. Mas assim, eles não conversam entre si, são coisas completamente distintas, o Dollhouse 1 e 2. Eu tinha expectativas para esse, porque me pareceu assim, tem toda aquela cara gótica que me atrai muito. As próprias bonecas e as diversidades de bonecas e como conversa e costura com os quebra-cabeças, o cenário de pântano, depois o cenário de parque de diversões. Realmente esse aqui não tem como recomendar, não. É um jogo bem fraquinho em todos os aspectos possíveis, assim. Dollhouse Behind the Broken Mirror eu recomendaria manter distância. 60 pila custa no Steam. Não é um preço barato pra Steam, né? Vamos dizer assim, né? Eu vou te contar uma coisa, Rômulo. Esse O Eternauta aqui, essa série que saiu na Netflix faz um tempinho, eu tava com um quadrinho, esse é um gibi de 70 anos atrás. Fazia muito tempo que eu tava com esse gibi no meu carrinho. Eu não sabia que era de um gibi, mano. É um gibi argentino? Exatamente. E assim, pelo que eu li de pessoas que gostam dessa obra, adaptou e modernizou de forma primorosa. Porque é um gibi muito importante de terror, de ficção científica, e também que conversa com uma época política tensa, difícil da Argentina, e coloca ali o terror para conversar justamente com isso, né? E trazer elementos que eu preferiria nem dar muitos detalhes, porque pra mim foi bem surpreendente. E pra mim eu também. Eu que não conheci o gibi, quando a coisa de fato acontece, lá pelo 3º, 4º episódio, é brutal, assim. Sobrenatural porque é além das coisas naturais, mas não Isso. que signifique que seja algo, sei lá, sobrenatural como as pessoas costumam levar esse adjetivo adiante, né? Mas sim, é algo que acontece ali que ninguém tá esperando, a gente tá esperando talvez uma coisa, aí aparece outra. Eu sei o seguinte, cara, que nesse filme aí nós temos o maior, se não for um dos maiores expoentes do cinema argentino aí, como ator, que é o Ricardo Darín, já conhecido. É o maior. Ele é o maior. Verdade, você tem toda a razão, né? É o astro aí de 9 Rainhas, diversos outros filmes. O primeiro filme dele que eu vi foi O Segredo de Seus Olhos,
que até hoje me marca, até hoje eu penso nele. El Secreto de tus Ojos. O meu favorito é o Relatos Selvagens, que inclusive eu assisti no cinema. Assisti lá no Belas Artes. Mas Relatos Selvagens é uma antologia, né? Sim, mas assim, é absurdo. A história que ele faz parte é absurdo. Eu não sei se você conhece, você já assistiu Nove Rainhas, Maxon? Já assisti, absurdamente bom, sim. Cara... Ó, antes disso, deixa eu só dizer, Hector German Oesterheld, quem escreveu O Eternauta, publicado originalmente em 57. Ele era uma publicação semanal, saiu numa revista chamada Hora Cero Semanal, de 57 a 59. E depois o próprio Hector, ele escreveu, modernizou a sua própria história, na década de 1960. Infelizmente, o Hector ele faleceu já faz bastante tempo, não dá para saber qual seria a opinião dele a respeito dessa nova adaptação. Porém, manter a história viva e passar isso para uma nova geração eu acho extremamente importante. A história é incompleta, no sentido de que a gente vai ter uma segunda temporada que já foi anunciada, que imagino eu que vai ser o desfecho dessa história. Cara, essa série foi me ganhando e me ganhando. São 7 episódios, né? Foi assim... Eu fiquei com a cuca meio queimando ali. Eu falei, nossa, mas agora, bicho, que vai comer? Aí... Não, já foi anunciado. E sabe-se lá quanto tempo vai levar, né? O próprio Round 6, quantos anos foi pra dar o desfecho da história. Sim. Quanto mais sucesso uma série faz, mais complicado é pra levar a coisa pra frente. Fica só a certeza de que de fato vai ter. Mas como vai fazer, nesse caso a gente já tem a base, que é esse quadrinho de 70 anos atrás, basicamente, que é um material extremamente rico. E eu gosto muito do protagonismo ser de um grupo de pessoas de idade. Existe até ali em determinado momento um grupo de jovens, a coisa expande por uma vizinhança. Ô Maxon, você tá ligado que nós já estamos quase... Eu já tô nesse grupo aí, viu? Eu sei, cara, mas não é comum essas pessoas serem protagonistas de uma série com esse tema, entendeu? É isso que é um dos pontos que eu achei mais interessantes. Existe muito essa comunidade, essas pessoas amigas, esses caras de 50, 60 a mais, jogando truco. Inclusive tem essa conversa com 1978, né? O filme começa também com a galera jogando truco, que é uma cena extremamente pesada no começo do filme, assistindo um jogo de futebol. Assim, minha família tem uma tradição de jogadores de truco muito ancestral. Na minha família, a gente aprendia a jogar truco com 5 anos de idade, filho. E era de quebrar a mesa, bater truco 6, 9, 12, entendeu? Então a gente já tava até se preparando pra universidade, que é onde a gente joga muito também, né? Truco, além de estudar. E, cara, eu nunca tinha reparado que truco era um jogo argentino, cara. E truco nada mais é do que truque em espanhol. Sensacional. A gente vai aprendendo depois de velho, a gente aprende coisa que a gente a vida inteira fez e não sabia. Bom, então, aí mostra esse grupo de pessoas, de amigos jogando truco, no fim do dia, no porão de uma casa de um deles, conversando entre si, aí tem lá as inimizades, as amizades, e aí fala isso e bebe aquilo, e aí começa a nevar. E aí que tá, né? Eu acho que desde os primórdios nevou na Argentina uma vez, 2 vezes, em Buenos Aires, aliás. E isso num pleno verão, então algo absolutamente bizarro acontecendo dentro dessa realidade. Um outro, porém, ainda, essa neve, que parece ser uma neve, né? Ela é altamente mortal. Tocou, acabou. A série, ela passa suas regras de maneira bem direta. Empírica, né? Primeiro o cara saiu lá, não, eu vou embora, saiu, tchau, acabou. Aí você já se ligou que... Acabou, e aí simplesmente cai, desfalece. Não é uma coisa brutal, assim, sabe, visceral. Não, ele simplesmente cai no chão morto. É isso. E aí bate o desespero, as pessoas ficam trancafiadas em casa. E onde que tá minha filha? E é justamente ao redor disso que gira uma das sub-histórias, né? O Juan Salvo, que é o personagem do Ricardo Darín, ele precisa encontrar com a filha. Precisa encontrar com a ex-esposa para que vá atrás da filha, que foi dormir na casa de amigos. Assim, eu acho que o começo da série, o primeiro episódio, ele não é grandes coisas, sabe? Ele é muito texto. Eu gosto. É ali que se desenvolve a ligação que cada um tem com o outro, né? É ali que a gente descobre que o personagem do Darín, ele tava ali, mas é porque era uma coisa que eles faziam sempre, que era, tipo, ter uma noite pra jogar só com os amigos, mas que ele sabe que a mulher dele tava esperando ele em outro lugar, e que a filha talvez estivesse em outro lugar, que a filha não sai, nunca saiu, mas aí, nesse dia ela saiu. E aí é ali que você começa a criar os conflitos humanos. Claro que é, né? Mas isso precisa de alguns episódios, e eu acho que muita gente pode se desanimar ali nesse primeiro momento por ser mais morno nesse aspecto. Ser muito diálogo, muita construção de pano de fundo das personagens, né? Das interligações, como você mesmo disse. Então precisa desse tempo para que a coisa tenha impacto, especialmente da metade pro final. E eu acho que 4º, 5º, 6º, 7º são episódios muito impressionantes. Em muitos aspectos que eu prefiro nem dizer, a gente prefere nem falar a respeito do que de fato acontece e dar essa grande reviravolta.
mas é uma grande série que vale muito a pena ser vista, com certeza. Uma baita produção. Eu não vou dizer que eu fiquei impressionado, porque eu sou um admirador do cinema argentino, eu gosto muito dos atores, inclusive, na minha opinião, o cinema argentino ele tem muito a ver com o cinema brasileiro, ele é muito parecido, muito similar em várias coisas. Principalmente no retrato ali das periferias, né, dos guetos ali que tem na Argentina e no Brasil, e também da parte rural. Você for ver uns filmes que tem parte rural da Argentina, é muito, muito similar aos filmes que tem parte rural no Brasil. Eu gosto muito, cara. E eu não é que eu fiquei impressionado, mas além de ter o Darín, que é um gênio aí da atuação argentina, tem outras pessoas ali que seguraram a bronca e seguraram a barra mesmo de estar fazendo uma super produção da Netflix. A Netflix tem muita grana, mano. E os caras metem grana lá e é isso aí, cara. O cara, pra fazer uma produção da Netflix hoje, um ator, ele tem que se garantir, mano. Com certeza. Tem uma atriz que eu gosto muito nessa série chamada Carla Peterson. Ah lá. A Carla, ela vive a Helena. Grande personagem. A Andrea Pietra também, grande personagem, grande atriz. Não, baita elenco, assim. E eu gosto do foco do elenco. Porque em determinados momentos a coisa expande, aparecem novos personagens, que facilmente poderiam ser esses novos personagens os protagonistas. Mas não, a série faz essa escolha. Que imagino que o Gibi também faça essa escolha. Eu achei esse um dos grandes diferenciais, foi o que me pegou de fato, me fez continuar ali. E aí o escopo da coisa. Porque começa extremamente claustrofóbico, você começa com essa coisa de, e aí, o que a gente vai fazer quando os recursos, os mantimentos começarem a acabar e a gente não pode sair daqui? O que vai acontecer? E aí essa paranoia começa a vir à tona cada vez mais e mais. Mas quando a coisa expande, eu fiquei muito impressionado com o escopo da série. Não porque, historicamente falando, o cinema argentino é extremamente rico, mas eu digo, me pegou porque eu não estava preparado para o tamanho, a dimensão do negócio. E o final da temporada é absurdo, assim. Absurdo o que pode desenvolver com relação à temática que passa a ser primeiro plano depois de alguns episódios. E eu fiquei bastante surpreso, gerou muitas teorias na minha cabeça e eu preferi esperar para assistir a série e daí ir atrás do gibi, porque é muito difícil você não querer ler o gibi e saber a coisa toda depois de assistir essa primeira temporada, mas eu me segurei para esperar seja lá quando for lançada essa segunda temporada, né? Para ir depois então ir de fato atrás do gibi, ler, etc, e fazer, né, as conexões com uma história escrita nos anos 50, imagine. Também uma história extremamente politizada, né, e que conseguiu adaptar tão bem assim para os momentos mais contemporâneos. É uma grande produção, cara. Eu acho, assim, altamente recomendável, assim, altamente obrigatório o Eternauta. Gostei muito. Rômulo, eu queria te perguntar, 25 anos atrás, profissionalmente falando, você se lembra onde você estava? Estava na História Europa, talvez? Ou fazendo uns freela pra IGM. Era isso aí. Você se lembra do impacto do System Shock 2, lançado em 1999? Com certeza que eu me lembro, cara. Por que da pergunta? Porque a gente tem aqui uma edição comemorativa de 25 anos de System Shock 2. System Shock 2 que vai fazer aniversário no dia 11 de agosto. Ele foi lançado dia 11 de agosto de 99. Ele é considerado um dos grandes jogos dos anos 1990, um pilar dos videogames, né? Por ele, inclusive, ter vindo antes, anteceder Deus Ex, que é uma grande revolução dos jogos em primeira pessoa, de tiros, os FPS. Esse momento de pós-Doom, pós-Quake, com Half-Life, System Shock 1, System Shock 2 chegando anos depois, foi bastante revolucionário. E jogar esse jogo agora, que pela primeira vez ele foi lançado em todas as plataformas, nunca foi tão acessível assim, System Shock 2, é muito importante. Esse estúdio, Night Dive, a gente fala muito deles aqui, porque é um estúdio dedicado a resgatar clássicos. E recentemente eles lançaram um remake do primeiro System Shock. O System Shock é uma franquia que foi uns anos atrás anunciado um terceiro jogo. O Ken Levine, que foi um dos cabeças de System Shock 2, ele lançou um sucessor espiritual, digamos assim. Eu não gosto desse termo, mas é o que se aplica, chamado BioShock, que fez bastante sucesso também na época. E aí esse System Shock, eu tinha tido contato com um relançamento 10 anos atrás. System Shock 2 também pela Night Dive foi lançado no PC. Uma versão também remasterizada. Você não precisava colocar o pé nas costas para conseguir fazer rodar o System Shock dos anos 90. Era muito mais fácil, acessível, barato e tal. E agora é uma versão ainda melhor, porque, na minha opinião, primeiro, é esse lance de ter sido lançado em todos os consoles. Sim. Mas, assim, tem tanto conteúdo adicional ali, Romulo. Tem tantas entrevistas, artes conceituais. Tem, inclusive, escaneado um guia inteiro do jogo, porque esse é um jogo extremamente difícil, desafiador até hoje, porque ele tem caminhos múltiplos, ele tem várias soluções para os seus próprios problemas, ele tem essa temática de Blade Runner, de cyberpunk, mas com muito foco na ambientação e no terror, né? Porque afinal de contas gira em torno dessa IA maligna, com um complexo de Deus, chamada Shodan, que vem do primeiro jogo e conecta com esse jogo 2 aqui, que domina uma estação espacial
Inclusive, existe também um pensamento de colmeia entre humanos transformados em monstros, com uma outra forma de inteligência, aí sim, orgânica viva, que entra em conflito e, por vezes, em simbiose com a própria Shodan. A Shodan andou para GLaDOS correr, sabe? Esse tipo de coisa. Entendi. Então, assim, System Shock tá hoje disponível em todas as plataformas, inclusive existe cooperativo, inclusive existe crossplay entre as plataformas. É um absurdo, assim. Eu acho isso aqui de extrema importância, falar sobre isso, enaltecer System Shock 2, da importância para a época e como você testemunhar essa importância hoje em dia é algo assim, sabe, para caso você estude videogame ou tenha apreço em entender a história dos videogames, etc. R$ 88,99, System Shock 2, edição remasterizada de 25 anos, no Steam. O que eu me lembro muito na época, quando saiu, fez um paralelo, eu acho que muitas pessoas fizeram também com Alien, né? Ah, com certeza uma das influências. Porque ali o sono lá, criogênico lá, o cara acorda e de repente tá acontecendo tudo aquilo, né? No distante ano de 2114, né? É um futuro não tão distante assim. Esses futuros estão se aproximando. Sim. E ele tem um outro elemento que, hoje em dia, é absolutamente banalizado, mas pra época, que são elementos de RPG dentro do jogo, né? Você distribuía pontos, não só nos atributos físicos do personagem, mas pontos para hackear computadores. Você tinha ali um periférico que o BioShock herdou na forma dos plasmides, que são tipo superpoderes lá, com uma esfera que o seu personagem segura e consegue soltar gelo, soltar choque, etc. Então, existiam outros elementos que iam além de ser simplesmente uma réplica de Doom, uma réplica de Quake. O que o Deus Ex fez, tempo depois, né, pouco mais de um ano depois, foi trazer as ramificações de diálogos, um foco muito grande em narrativa, né? Isso aí também fez dele um jogo extremamente revolucionário, justamente por trazer esse elemento para dentro de um FPS e aí criar de vez o conceito de Immersive Sim, né, que são esses jogos que te oferecem ferramentas para lidar de formas N com a mesma situação. Então isso tá aqui, mas é expandido bastante depois em outras obras que a gente vê. Eu gosto muito de jogar jogo antigo porque você vê esses 25 anos em obras mais modernas, né? Então a gente falou de um jogo recente que é o Dollhouse. Por mais que eu tenha sido bastante crítico, ele é criado e ele é um produto da sua época, sabe? Ele conversa muito com muitos jogos de terror mais modernos, tenta resgatar elementos já clássicos, acaba não funcionando muito, acaba não conseguindo contar a sua história de forma satisfatória, porque, infelizmente, o gameplay acaba sendo uma pedra no caminho. Já outro é um jogo que bebe muito da fonte do terror antigo, e com um gameplay extremamente simples, mas muito mais funcional do que o próprio Dollhouse, e esse jogo aqui, cara, que é um jogo de 25 anos atrás, é remasterizado, mas ainda assim tem todas as arestas da sua época, e que você consegue enxergar a importância, sabe, e além, assim, da própria programação do jogo para conseguir tecer paralelos e conexões com tudo que você joga hoje em dia. E como você mesmo disse aí, né, que você não gosta apesar do termo de sucessor espiritual ali, mas graças ao System Shock aí, a gente tem um dos maiores jogos já lançados em todos os tempos, que é a franquia BioShock, né, cara? Você gosta, né? Pra quem gosta de sociologia, pra quem gosta de estudar essa parte mais de sociedades dentro dos jogos, né? Quem lê e quem conhece a obra da Ayn Rand ali, né? Pega BioShock e aquilo ali nossa, uma das coisas que eu me lembro de BioShock foi o review que o Bueno escreveu pra EGM. Grande Renato Bueno. Renato Bueno, cara, é um dos grandes entre nós aí de jornalismo de games. E se você conseguir um dia ler o review do Bueno de BioShock na EGM, você vai entender o que eu tô falando aqui. É assim, é uma experiência de leitura muito rica, assim, a maneira como ele descreve o jogo e o que causou nele, né, o BioShock. O BioShock acabou sendo uma espécie de reparação histórica, porque o próprio System Shock 2, quando foi lançado, foi um fiasco de vendas. E foi bastante triste, na época, né? Foi um fiasco, e hoje, depois de 25 anos, virou cult. Exatamente, mas assim, né, a gente nunca teve um System Shock 3 porque foi um fiasco. Inclusive foi anunciado um System Shock 3 não faz muito tempo, mas está no limbo. Muito se espera que agora a Night Dive faça uma remasterização, ou quem sabe até um remake do primeiro Deus Ex. Deus Ex teve uma sobrevida aí na alçada da Square Enix que não deu muito certo em termos de justamente vendas. Eu trabalhei no Mankind Divided, inclusive... Gosto bastante dos dois, Human Revolution, Mankind Divided, gosto, joguei. Não tiveram o mesmo impacto. Assim, eu acho que BioShock foi comercialmente muito bem aceito pela crítica, encontrou sua audiência, muito mais acessível do que foi o System Shock na época. Os ciborgues, né, de você ter partes mecânicas ali. É um sucessor de fato, tem muitos elementos que conversam, mas o System Shock é muito mais cabeçudo. O primeiro, muito mais ainda. O 2 ele é muito mais palatável e o BioShock de fato se tornou um jogo mais de fácil acesso, mas não é um jogo tão cabeçudo assim.
Eu ainda espero que a gente veja um System Shock 3, ou que tenha de fato um remake do System Shock 2, assim como foi o remake do System Shock 1, que é bastante impressionante. Fica aqui minha mais alta recomendação para você experimentar. Eu nunca tinha jogado o System Shock 2 no PC. Eu joguei essa versão que saiu 10 anos atrás, que fiquei chocado, fiquei vidrado e fiquei muito compenetrado no jogo na época. E agora poder jogar em videogame é fantástico. E esse lance de cooperativo, deve ser muito legal jogar isso aqui com alguém, porque não é um jogo fácil. É um jogo que pega pesado ali, em muitos sentidos. Não é só o confronto contra monstruosidades, mas tem muito sistema de segurança, as torretas são um pesadelo nesse jogo. Mas é um jogão. É um jogo muito importante, historicamente falando, para videogame. Vale muito a pena se aprofundar, experimentar e conhecer. Especialmente se você gosta de BioShock e nunca teve a oportunidade de jogar o System Shock, que foi de onde veio. E fica aí a expectativa para que a gente veja mais coisas nesse universo do System Shock, né? O próprio BioShock também, a gente não sabe onde vai parar, já foi anunciado o jogo faz tempo, foi anunciado filme, depois série, não sei o que lá. Tá tudo no limbo. System Shock e BioShock estão juntos, de mãos dadas. Bom, esses eram os jogos que eu precisava falar nesse programa, Rômulo. Obrigado pela paciência, obrigado por me dar esse espaço, porque é muito importante eu falar sobre esses jogos. E a gente chegou no derradeiro, na saideira. Aí é a verdadeira cereja do bolo, hein? O Pranto do Mal. Inclusive o nome em inglês, The Wailing, The né? Wailing, não confundir com outro The Wailing sul-coreano de 2016, chamado O Lamento. Esse lançado nos cinemas aqui, esse O Pranto do Mal foi direto pro streaming também na HBO Max. Queria muito ter visto esse O Pranto do Mal, El Llanto, né? 2 L's é Llanto em espanhol, não é? Na Argentina é Chanto. E esse é um filme argentino, espanhol, francês. Sim. É uma produção entre 3 países. Filme de estreia em longas do nosso diretor aqui, o Pedro Martim Caleiro, que também escreveu o roteiro juntamente com a Isabel Penha. Isabel Penha, que é muito experiente, tem aí um grande acervo, uma grande filmografia, não só de filmes, mas também de séries. Eu conheci um outro filme que ela escreveu, que eu recomendo muito, chamado As Bestas, de 2022. Agora, esse filme aqui, O Pranto do Mal, El Llanto, The Wailing, eu não estava preparado para esse filme. Esse filme foi um arregaço. Certamente uma das maiores experiências de terror que eu tive no ano. Sim, a Jaque, ela foi passar uns dias lá em São Paulo. E aí eu tô sozinho, né? No mato. E aí o Marcos falou assim, assiste, mas assiste de noite no escuro. Obrigado, viu? Dormi legal. Arrepiou, né? É de arrepiar esse filme. Dormi filme. legal, viu? Foi uma noite de sono muito bem aproveitada depois disso. Nossa, velho, eu olhava pra porta e vai aparecer um bagulho ali, velho. Esse filme é um filme sobre 3 mulheres que de uma forma ou de outra estão conectadas. E ele tem um aspecto antológico, porque ele divide o filme no protagonismo dessas mulheres. Da Andrea, vivida pela Esther Esposito, e eu conheci essa atriz de um filme absurdamente fantástico chamado Vênus. Sim, Você viu esse? Vi. Do Raul Balagueró, um dos criadores de REC, escrito e dirigido pelo Raul Balagueró. Vi sim. Bom, aí a gente tem ela, Esther Esposito Andrea, Mathilde Olivier a Marie e a Malena Villa como Camila. Essas 3 personagens, elas se conectam justamente porque existe uma entidade sobrenatural transformando a vida delas em um verdadeiro inferno. E como elas se conectam com esse negócio, como elas entendem esse negócio e tentam lidar com isso, é um dos pontos que divide, né? Essas 3 personagens, e também faz com que elas, de uma forma ou de outra, as suas histórias se entrelacem. Eu não tenho muito mais para falar, além de que é obrigatório. O Pranto do Mal é difícil falar uma coisa dessa, né, cara? Tipo, o mal que nos habita, ele vai para um outro lado, assim. Ele conversa com uma outra vertente do terror. Mas eu vou te falar que pra mim esse O Pranto do Mal é tão impactante quanto o Romulo. Você acha? Particularmente. Esse filme mexeu comigo de uma maneira que eu mal consigo colocar em palavras. Eu tô aqui balbuciando pra tentar falar alguma coisa. Porque a sequência do apartamento desse filme é das coisas mais assustadoras que eu vi nos últimos anos. Me arrepiou, assim, dos pés à cabeça. Eu não creio, eu não sou uma pessoa religiosa. E ainda assim, essas coisas me abalam de uma forma que pra mim é bastante inexplicável. Por outro lado, a verdade está lá fora. Eu sou uma pessoa em busca de perguntas, eu não estou interessado nas respostas. Então, eu estou extremamente aberto a minha vida inteira a possibilidades nesse aspecto. O fato de eu não ter a resposta faz com que as possibilidades sejam infinitas. Então, quando eu assisto uma coisa dessa, me impacta dessa forma, faz eu olhar pra mim mesmo, sabia? Entendi. Você falou das 3 personagens, né, principais ali, mas eu acho que o espectador, ele com certeza, não sei se é pelo fato do começo ter mais contato com a Andrea, né? Eu me conectei mais com ela, assim. É porque o filme ele é inteligente nesse aspecto, né? Tipo, o namorado dela tá na Austrália, eles falam ali por
chamada de vídeo, e numa dessas chamadas de vídeo o cara fala, tem alguém aí no seu apartamento, é seu pai? Porque ela faz um vídeo e manda pra ele, né? Um videozinho assim, mandando beijo, etc. Ali o negócio começa a ficar assim. Esse é um filme que ele não tem um susto no vazio, que é no sentido de barulho alto no silêncio. Nada. Ele tem umas sutilezas que a coisa vai escalonando. Ele vem chegando de mansinha. Numa das cenas que eles estão conversando lá, que resulta numa coisa maior no filme, que eles estão conversando na internet ali, aquilo vem chegando de mansinho e você vai ficando desesperado. Você fala assim, meu Deus, olha isso que tá acontecendo. E ela tá num lugar, tipo, cheio de pessoas conversando com ele, na biblioteca, né, se eu não me engano. E aquilo começa a chegar de uma maneira que não tem o que ela fazer. Então é desesperador você se sentir impotente no lugar dela, como ela, né? Porque você, obviamente, como eu disse, já tá conectado com essa personagem da Andrea, né? Pra mim, é uma característica de um mestre do terror, como constrói essas sequências. Tem um vale, no sentido de tem ali uma freada em determinado momento que me fez pensar justamente com relação ao ritmo que o filme estava tomando. Justamente para ter essa tomada de tempo, para apresentar uma nova personagem, uma personagem que estuda cinema, e ela precisa realizar um curta-metragem. Então ele vem de uma crescente absurda, de uma forma muito abrupta, ele quebra isso e passa para uma personagem nova. É claro que depois a coisa costura e tem toda uma resposta, apesar de que também deixa em aberto muitas questões que eu gosto muito, mas ainda assim, esse momento, o filme quase me perdeu, porque eu tava muito preso no que tava acontecendo ali atrás. Eu reparei uma coisa, Maxon, que o filme ele não é pra jovem não, viu? Ele é um filme pra pessoas pré-geração Twitter ali. Por que você diz isso? O ritmo do filme, ele não é um ritmo que hoje em dia é tão explorado por conta do público mesmo. O que o público quer, mais jovem, é jumpscare e facada no coração, mano. É isso. Você assistiu Corrente do Mal, né? Sim. Você acha que esse filme é um filme pra jovem? Porque eu acho que esses filmes, eles conversam em muitos aspectos. Eu não sei, cara. A gente não consegue mais ter essa percepção. A gente tá um tanto quanto sem tato pra isso, Romulo. É claro que você tem sua filha, e ela assistiria esse filme. A opinião dela seria muito valiosa nesse caso. Eu acredito que pra ela não ia funcionar. Talvez funcionasse por conta do repertório que ela tem, por ter assistido coisas comigo e por eu ter mostrado algumas coisas, mas... Por exemplo, as amigas dela não assistiriam. Ô, Romulo, a primeira cena lá na boate ali é muito pesada, cara. É muito impressionante, não? Aquilo lá já não é o suficiente pra manter a atenção ali, prender? Não sei. Nossa, eu achei aquilo lá muito impressionante, muito bem feito. Fiquei chocado com a primeira cena do filme, assim. Mas começa por aí. Ali, Maxon, se você não tiver a disposição de assistir o filme sem o celular na mão, que é uma coisa que os jovens não fazem hoje, entendeu? Isso é triste, né? Aí você já perdeu. Porque, isso como você disse... Acontece coisa, a cena tem um apelo visual muito grande. E é um apelo visual grande e é um apelo visual frenético e assim, que você tem que pegar no detalhe. Sim. Se você não tiver assistindo o filme do jeito que... Eu não vou cagar a regra e falar que a pessoa tem que assistir o filme do jeito que eu assisto ou que qualquer outra pessoa assiste. Mas se você não assistiu o filme com a atenção voltada apenas pro filme, que eu acho que é o correto a ser feito, é outro rolê, entendeu? Eu achei interessante e curioso. Eu não tenho a opinião de alguém de 20 e tantos anos a respeito desse filme pra saber qual é que é. Eu só sei que eu, que acabei de fazer 40, considero esse aqui um dos meus favoritos do ano até o momento. Você entrou nos 40, Maxon. Eu entrei. Agora você tá ligado que é só depois do 100. Tô no Zenta. Entra até mais... Você tem mais 59 anos de enta aí, meu. Mas o que eu queria mesmo é conversar mais a respeito do Pranto do Mal, porque existem muitos spoilers, existem muitas coisas que a gente pode desenvolver e que a gente leva pros comentários. Aqui não é o ponto a gente se aprofundar demais. A ideia aqui é mais incitar ou não. No caso aqui teve coisas que a gente gostou. O próprio 1978 o Rômulo gostou, eu não gostei. Esse aqui eu fiquei feliz do Rômulo não ter gostado tanto quanto eu. Talvez eu tenha gostado mais. Mas fato é que é um baita filme de terror de fantasma, contemporâneo, ultramoderno, com protagonismo feminino excelente. Bem colocado, hein? Protagonismo feminino, excelente. Exatamente. Não sei nem dizer qual das três eu gosto mais. Porque se uma derrapasse ou se uma sobressaísse, seria um tanto quanto problemático. As três protagonistas entregam atuações excepcionais. E por conta disso que traz dos momentos mais assustadores do ano. Porque terror é muito da reação. Às vezes muito mais da reação do que da ação. Mas assim, é um baita filme, altamente recomendado. Infelizmente veio direto pro streaming, disponível no HBO Max. Não passou no cinema, eu adoraria ter visto esse filme no cinema. Porque eu amei O Pranto do Mal, The Wailing. E já aproveitando, se você pesquisando por The Wailing cair no filme sul-coreano de 2016, assiste também, porque o lamento é absurdo. Cara, eu lembro, saiu Invasão Zumbi no cinema, tipo, coisa de nem um mês depois, já tinha o lamento no cinema. Tava em êxtase, pensando, meu Deus, olha isso, olha o que a gente tá vivendo, olha esses filmes. É isso aí, meu.
Ágora profana, Romulo? Bora. Começa agora, Ágora Profana. Ó, a gente tem poucos comentários, porém de pessoas queridas que estão sempre conosco aí. E agora eu acredito que os comentários vão voltar, ter mais frequência, porque a gente tá numa frequência legal. Então o primeiro comentário aqui é do Dudu Torres, 1237, mandou um salve Maxon, salve Rômulo. Pô, Maxon, você precisa agora compartilhar a lista completa dos filmes que não reassistiria. Isso aí é uma polêmica, hein? Comentou sobre os contatos imediatos, mas ficou faltando o restante. Eu sei de um, não sei se eu posso falar aqui. Acho que eu até posso, porque a gente já comentou aqui no programa, assim, que o Maxon jamais assistiria. E um dos meus sonhos é assistir esse filme com o Maxon. Eu não sei, eu não consigo. Que é o Hereditário, né? Hereditário, eu assisti no cinema, pra mim, das grandes experiências de terror. Tentei assistir com a minha digníssima, deixou aqui um beijo pra Vanessa, porque ela queria muito assistir, foi inclusive no começo do nosso namoro, muitos anos atrás. A gente tentou, eu não consegui. 15 minutos de filme eu tava chorando, cara. Ela tava me consolando, eu tava passando vergonha. É assim, é difícil de explicar e é muito pessoal. E eu preferiria não ir muito além disso. Mas tem mais filme e aí um dia eu falo de algum outro. Mas é isso, Contatos Imediatos de Quarto Grau. Eu sei de alguns aí, mas é devido a nossos anos de amizade, anos de parceria e companheirismo aqui, porque a gente às vezes comenta de algum filme aí, e aí o Max fala, não, esse aí não dá pra mim mais não. Esse aí não dá, esse aí... Falei, mas como não? Não dá, não vou ver. Mas o Hereditário eu sei que assim, é um dos meus filmes favoritos. É o que conecta todos esses filmes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eles conversam muito com a parte pessoal minha, como você bem disse. O Contatos de Quarto Grau é um outro. Exato. Inclusive, o diretor do Contatos de Quarto Grau, que é o Olatunji Osunsami, o mais que esse camarada fez, né? Olha, ele dirigiu episódios de Star Trek. Foi pra TV, cara. Ele dirigiu episódio de Gotham. Ele dirigiu episódio de Bates Motel. Você sabia que tinha a série do Minority Report? Under the Dome, aquela série do Stephen King, ele dirigiu. E ele foi pra TV, cara. Ele não fez mais filme. Rapaz, é isso, tá na TV. Tá ganhando dinheiro. Logo depois do Contatos de Quarto Grau, ele dirigiu um filme chamado Evidências, que eu não conheço, de 2013. Pô, como você não conhece, cara? É o hino do Brasil, Chitãozinho Chororó aí, pô. Tô brincando. Ó, quem é o protagonista desse Evidências é o Vampiro Bill, do True Blood. True Blood, cara, é a maior enganação da vida, entendeu? Assim, não, eu adoro. Não, mas é muito... não mano, vem falar mal de True Blood. Não vou aqui. falar mal. Eu vou falar que o cara foi muito inteligente, porque o criador de True Blood, ele é um cara, ele é fabulous, tá ligado? Ele pegou os atores mais bonitos na cabeça dele e ficou ali passando os caras, tipo a novela do Parrudão, sabe? Dos caras sem camisa, entendeu? Tá no direito dele, meu amigo. É o que ele gosta e tá certo ele. Cara, pra mim uma das minhas cenas favoritas de qualquer coisa de vampiro é no True Blood, quando o Eric aparece voando na janela do quarto da Suki. E nossa. ela fala pra ele assim, você tá voando? Como assim, vampiro voa? E ele responde, todas as pessoas conseguem cantar? Eu achei isso, assim, muito maravilhoso, muito mágico. E eu nunca tive muita oportunidade de falar de True Blood, o quanto eu gosto de True Blood, cara, de verdade. Isso aí é da Anne Rice também. Porque é a mesma coisa quando tá o Lestat e o Louis lá, e o Lestat vira e fala assim, lê o pensamento dela. O Louis faz aquela carinha de força, né? Aí ele fala assim, não consigo. Ele fala assim, o dom das trevas é diferente pra cada um de nós. Então é isso, é basicamente isso, né? Mas ó, Dudu, um dia eu falo dos meus outros filmes, mas é uma lista difícil. E o Hereditário com certeza é um deles. E obrigado pelo comentário, viu? Seguindo aqui, ó, o comentário do Diego Caetano. Salve, camaradas, ótimo episódio, como de costume. Valeu, Diego. Ainda não vi nenhum dos filmes do Rodrigo Aragão. Sei que tô vacilando, mas pretendo corrigir esse erro em breve. Pretendo em breve também rever o primeiro Extermínio e ver pela primeira vez o 2, para me preparar para quando o terceiro estiver disponível em formato digital. Forte abraço e até a próxima. Sim, cara, faça isso, mas eu gravei o Mais Que Horror sobre o Extermínio, a evolução. A gente não falou aqui no Gente Morta, mas sem dúvida nenhuma a gente falaria mais, caso qualquer um dos nossos ouvintes quisesse desenvolver mais aqui nos comentários, seria um prazer. Obrigadão pelo comentário, viu, Diego? Isso aí. Então, cara, eu acho que foi isso, a gente fez uma homenagem ao cinema argentino. Vou aproveitar e deixar uma recomendação também de um filme de material encontrado, um filme indie de terror pesado argentino de 2007, chamado Snuff 102. Você se enfiar aí nos confins da internet atrás desse filme, porque esse filme... Isso aí, mano, você tem que avisar as pessoas, né, meu? Já tô avisando. Pra pessoa ficar preparada, né, bicho? E é isso, a gente se encontra semana que vem com mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, muito obrigado a todo mundo que nos acompanha. Beijo. Beijo. Tchau.